Palavra fiel, verdadeira. Muito obrigado, Deus, que nesta noite o nosso coração, a nossa alma esteja ansiosa, desejosa, Senhor, pela ministração da Tua Palavra. Deus, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos dar continuidade, meus irmãos, ao estudo a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, nós lemos do versículo 19 ao 39, e nós estamos numa sequência avaliando e analisando, compreendendo as advertências principais que o escritor apresenta na sua epístola. Nós já tratamos de 3 advertências que ele traz: a advertência quanto à negligência em relação à salvação, a advertência quanto ao coração endurecido, a questão de ser lerdo ou tardio para ouvir e praticar a palavra. E hoje nós vamos falar sobre a 4ª grande advertência que o escritor nos traz, que é em relação à consequência, a juízo que haverá para aqueles que profanarem ou violarem ou quebrarem a aliança ou a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. É isso que nós vamos ver nesta 4ª exortação. Próxima terça-feira nós fecharemos essas 5 advertências, esses 5 alertas, com a exortação à santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É uma exortação tanto quanto conhecida. Hoje, meus irmãos, o autor aqui adota um tom nessa 4ª advertência, exortação, um tom mais pastoral. E sobre esse aspecto pastoral, bem na essência da palavra, nós temos a questão da figura do pastor como aquele que conduz um cajado, né? E o cajado serve para arrebanhar aquela ovelha que está se desviando do rebanho, mas também serve para enxotar e afastar os lobos e aqueles que vêm querer tragar. E é nesse sentido que o escritor aos Hebreus traz essa 4ª advertência em relação ao juízo para aqueles que profanarem a aliança. Ele está ao mesmo tempo tentando arrebanhar aquelas ovelhas deste rebanho que estava cogitando voltar atrás no caminho, cogitando voltar para as práticas do passado, e ao mesmo tempo também usando o seu cajado para exortar firmemente, para advertir, para admoestar aquela igreja. E o centro da sua advertência está justamente no versículo, virar a página aqui, em que ele fala, o versículo 22, quando ele diz que devemos nos aproximar de Deus com sincero coração. E essa advertência em relação à aliança precisa ser analisada sob esse aspecto. O escritor aos Hebreus está nos exortando e nos advertindo que tudo o que nós viermos a fazer para o reino de Deus precisa partir de um coração sincero. Nesta seção do capítulo 10 como um todo, o escritor vai trazer aqui a apresentar o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, como sendo a oferta definitiva de Deus, a solução última e definitiva de Deus para resolver o problema do pecado. Existe o pecado e existe o sangue de Jesus que resolve o problema do pecado. E o escritor começa a falar justamente isso, que Jesus, o sangue de Jesus, ele foi oferecido de uma vez por todas para aniquilar com a obra do pecado, para renovar aqueles que estão sendo alcançados por esse sacrifício. Ele apresenta uma comparação entre o sangue dos animais e o sangue, o sacrifício de Jesus, apresentando e afirmando que o sangue de animais jamais foi poderoso o suficiente, teve eficiência para remover pecados. O sangue dos animais encobria pecados, era como um pequeno cobertor,
mas o sangue de Jesus, por outro lado, como está no capítulo 10, verso 4, o escritor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus remove os pecados, ou seja, ele apaga de uma vez por todas e promove uma completa e poderosa purificação da consciência do homem. Portanto, o escritor está dizendo, aquilo que foi impossível para os animais, para o sacrifício levítico alcançar, o sacrifício de Jesus foi plenamente possível e foi completamente suficiente para aniquilar com as obras do pecado, com a maldade, com aquele véu que nos separava, com aquele distanciamento que havia entre o homem e Deus. Então, é nesse sentido que o escritor aos Hebreus exorta os seus destinatários aqui, para que, diante de uma aliança, diante de um sacrifício, diante de um Salvador, que faz algo definitivo, glorioso, pleno, que não há de se comparar com a antiga aliança, com aquilo que era a imagem. O próprio autor diz que o que foi feito no Antigo Testamento, os sacrifícios eram sombra, eram apenas um símbolo daquilo que seria definitivamente realizado por meio do sacrifício de Jesus. Então, essa advertência em relação aos perigos de se violar ou se profanar ou quebrar a aliança, é que nós precisamos analisar a aliança que nós temos em Jesus, e os destinatários da carta aos Hebreus estavam querendo sair da aliança com Cristo para voltar para as práticas anteriores da aliança de Moisés, em que reiteradamente tinha que ano a ano oferecer sacrifícios, oferecer animais. Então era esse objetivo do escritor, combater esta atitude da igreja, de que não, vamos voltar atrás, porque lá atrás é que era melhor. O sacrifício de Jesus é até legal, até bom, mas nós queremos mesmo é matar e sacrificar animais. O escritor aos Hebreus traz essa advertência justamente para alertar esses irmãos de que haveria um risco, um perigo muito grande de voltar atrás. Por isso, no final desse capítulo, ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem, porque nós já saímos de lá. Voltar para lá não é o nosso destino. A aliança que Cristo Jesus veio promover foi definitiva e, portanto, nós temos que permanecer na aliança. E sabe, a gente no nosso dia a dia, nós costumeiramente cogitamos trocar as coisas de Deus por outras coisas. Nós em muitos momentos estamos como os hebreus aqui, destinatários dessa epístola, cogitando voltar para situações antigas, para posições anteriores, querendo deixar a nova aliança proposta em Cristo Jesus para fazer qualquer outra coisa. Mas o escritor e a advertência para nós hoje é: nós não somos daqueles que retrocedem, nós temos que avançar para o alvo, nós temos que ir à frente, nós temos que ir adiante. Como Paulo mesmo disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Paulo estava relegando para o passado toda a sua história de doutor da lei, fariseu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Ele diz: eu reputo tudo isso como algo sem valor para alcançar a Cristo Jesus e a bênção que há em Cristo Jesus. É este sentido que o escritor aos Hebreus, é neste sentido que o escritor aos Hebreus começa a apresentar alguns privilégios que a nova aliança, que o sacrifício de Jesus nos entrega, que não há que se comparar com a antiga aliança. Por isso, como é que nós vamos voltar atrás? Olha os privilégios que nós temos na aliança com Cristo, que vocês estão cogitando voltar atrás. Em outras palavras, é isso que o escritor está dizendo. Eu vou apresentar para vocês agora vários privilégios, vários benefícios, um pacote de bênçãos que nós temos na nova aliança, que não há que se comparar com a antiga aliança. E aí então que nós vamos ver no verso 19, ele vai apresentar justamente um dos benefícios, um dos privilégios daqueles que estão na nova aliança, é que quem está em Cristo tenha acesso irrestrito à presença de Deus.
quem está em Cristo não tem que pedir autorização, é como ele diz aqui no versículo 19, é com intrepidez, ou seja, é com ousadia, não tem que pedir por favor, com licença, o caminho está aberto, o acesso está liberado para entrar na presença de Deus, para chegar adiante do Senhor, para chegar na presença do Pai, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, porque o acesso é irrestrito, a entrada foi franca, está aberta, está liberada. Se compararmos isso com o que tinha na antiga aliança, só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. E de ano em ano, não era a hora que ele queria. O sumo sacerdote não entrava no lugar santíssimo a hora que ele queria. Ele entrava uma determinada época do ano, inclusive é esse período que eles estão comemorando, daqui a alguns dias vão comemorar Yom Kippur. Justamente nesse dia, no dia do perdão, é que o sumo sacerdote tinha autorização para entrar no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, e todo o povo ficava do lado de fora. Mas agora, na nova aliança, não é só o sumo sacerdote que tem livre acesso, somos todos nós, todos os que receberam a fé, todos os que abraçaram a Cristo Jesus como Salvador, a todos esses o acesso está liberado, não apenas uma vez por ano, mas todas as vezes, todas as horas, todos os minutos, por meio da nossa oração, nós podemos entrar na presença de Deus, dia após dia, hora após hora, ou melhor, nós podemos permanecer na presença de Deus. Este privilégio é só a nova aliança que tem para nos dar. Outro privilégio que o escritor nos diz é que este acesso, além de irrestrito, a hora que quisermos, está disponível, Deus o Pai está acessível a todos nós. O segundo privilégio é que agora tem um novo e um vivo caminho, como está no versículo 20. O véu que outrora separava, até cantamos, né? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora, o pastor Jacó está querendo cantar, a luz que outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Por quê? Porque é um novo caminho, mas não é só um novo, é um novo e um vivo caminho foi aberto por meio do véu, isto é, pela carne do nosso Senhor Jesus Cristo. O véu foi rasgado de alto a baixo. A declaração de Jesus no alto da cruz, e falávamos isso no domingo passado aqui na sede, uma das declarações de Jesus foi essa: está consumado. E quando Jesus dá essa declaração no alto da cruz, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. E o véu se rasgou para que esse novo e vivo caminho fosse aberto, para que nós pudéssemos entrar. Irmãos, essa figura do véu, essa peça, essa indumentária que fazia parte do templo, esse véu, não era a gente pensa assim, que o véu era tipo uma folhinha de papel como essa aqui, fininho, que foi rasgado. Nós vamos ver que a dimensão daquela cortina que fazia a separação, primeiro, ela tinha 18 metros de altura por 9 de largura. Que cortina grande! E ela tinha 7,5 centímetros, quase 8 centímetros de espessura. Então não era uma cortininhazinha assim, fina não, como essa aqui. Essa aqui é rapidinho, a gente pega e rasga. Não é que Deus rasgou esse véu lá de alto, para simbolizar esse véu, essa espessura, que havia uma grossa camada de separação entre o homem e Deus, mas que o sangue de Jesus, a aliança que temos em Cristo Jesus, rasgou este véu de alto a baixo, para que nós pudéssemos entrar por este vivo caminho. E isto é privilégio da nova aliança, isso é privilégio daqueles que estão em Cristo Jesus. E o versículo 21 vai mostrar o terceiro privilégio. Cristo é o nosso sumo sacerdote, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas dores, um sacerdote que conhece as nossas aflições, que experimentou, homem de dores, como disse o profeta Isaías, homem que foi ferido, homem que foi esmagado, portanto que sabe
o que nós estamos enfrentando, conhece o que é ser rejeitado, conhece o que é ser esquecido, conhece o que é ser desprezado, conhece o que é ser afligido, conhece o que é ser condenado, sendo ele inocente, injustiçado. Tudo isso que porventura você possa achar que está experimentando na vida, você tem o privilégio de ter um sumo sacerdote que experimentou as mesmas dores e as mesmas situações que porventura você esteja passando. Isso é privilégio da nova aliança que temos em Cristo Jesus. E ele está, esse sumo sacerdote, não apenas de ano em ano entrando no santuário, ele está sentado à destra da majestade, à direita de Deus, ininterruptamente oferecendo intercessões em favor daqueles que clamam a ele. Não apenas de ano em ano, mas todos os dias ele está a interceder por nós, ele está a velar pelas nossas vidas e está a nos observar. A nova aliança tem um quarto privilégio, é que ela nos dá intimidade, é o versículo 22. Aproximemo-nos. Enquanto muitas religiões dizem que temos que nos afastar, no Antigo Testamento, quando Deus foi dar a Torá, dar os mandamentos lá no Monte Sinai, qual foi a palavra de Deus para o povo? Moisés, diga para o povo se afastar do monte. Não toque na beira do monte, nem o animal e nem ninguém toque na beira do monte, porque eu vou descer e vou falar com o povo, e se alguém fizer isso vai morrer. Então na antiga aliança era afasta, na nova aliança é aproximemo-nos na presença do Senhor, venha para perto de Deus, venhamos nós para perto do Senhor, mas com uma condição, com um sincero coração. Portanto, há intimidade para nós, há uma promessa fiel, versículo 23, é um outro privilégio, uma promessa de perdão dos nossos pecados, e essa promessa não pode ser quebrada, porque fiel foi aquele que prometeu, e aquele que prometeu que haveria perdão, é fiel para cumprir. Isso é privilégio da nova aliança, meus irmãos, que nós temos em Cristo Jesus. E no final, versículos 24 e 25, nós vamos ter o privilégio de termos irmãos da caminhada, irmãos que nos acompanharão na jornada. Olha o versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Aqui o escritor está mostrando que a nova aliança nos promove, nos incentiva a andarmos juntos, a termos uma vida de comunhão com os irmãos, comunhão com os salvos, comunhão com aqueles que fazem parte da mesma aliança. É um privilégio e ao mesmo tempo é um dever nós estarmos inseridos no convívio da congregação. Irmãos, nós não podemos caminhar na nova aliança com Jesus, com o Senhor, distantes uns dos outros. Nós precisamos estar caminhando perto uns dos outros. Isso é um privilégio da nova aliança, de nós caminharmos, estarmos congregados debaixo da mesma fé, diante do mesmo Espírito, tendo um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, uma comunhão dos santos envolvidos dentro do convívio da congregação. Este é um sexto privilégio que nós vamos ter na nova aliança. Portanto, como nós, essa é a palavra do escritor, como nós vamos desprezar tudo isso e voltar para trás, diante de todos esses privilégios, de todas essas bênçãos, que a nova aliança, que o sacrifício de Jesus promoveu para as nossas vidas. E aqui, nós trazendo para uma aplicação das nossas vidas, tudo isso que o escritor nos apresenta, todos esses privilégios, todas essas bênçãos que são decorridas do sacrifício e do sangue de Jesus, precisa ser usufruído por meio de um coração sincero. Tudo isso é dentro de uma postura, precisa haver em nós uma postura de sinceridade ao nos apresentar diante de Deus. E aqui, essa expressão, sincero coração, ela traz um sentido judicial mesmo, de ausência de dolo. Pessoas que estão vivendo a aliança, estão vivendo e caminhando neste novo e vivo caminho, que estão se relacionando uns com os outros,
que não há dolo nos seus corações, que não é um coração fraudulento, não é um coração enganador, que não tem um coração com a predisposição de fazer malignidade, de fazer algo maligno. É um coração que, na verdade, ainda que nós erremos, mas não é aquele erro intencional. Mais à frente ele vai dizer no versículo 26, justamente o contraponto. O que tem sincero coração se aproxima, entra no santo lugar, no santíssimo lugar, anda no novo e vivo caminho, experimenta todos os privilégios e as bênçãos decorridas dessa nova aliança. Em contraponto, ele começa a apresentar aqui a advertência para aqueles que têm um coração perverso, que deliberadamente cometem erros. Irmãos, o que o Senhor quer de nós não é que nós nunca vamos errar. Certamente nós vamos errar muitas vezes ainda, nós vamos pecar muitas vezes. O que nos impede de ter acesso a todos esses privilégios não são os nossos pecados ocasionais, mas o que nos separa de Deus é o nosso coração irresignado, dura cerviz, coração malvado, maligno, que deliberadamente busca o que é o errado. Então, o que o escritor está dizendo, olha, todos esses privilégios, essas bênçãos, da aliança que temos em Cristo Jesus, são usufruídos por aqueles que têm um coração sincero. O salmista no Salmo 25, verso 14, vai dizer justamente isso: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, ter intimidade, entrar com ousadia, irmão, entrar com ousadia, com intrepidez, não é entrar irreverente na presença, é diferente. Entrar com ousadia é entrar confiando. E confiando em quê? Não em nós mesmos, confiando que eu estou revestido no sangue de Jesus, por isso o Senhor não vai me fulminar, porque eu estou encoberto pela justiça que há em Cristo Jesus. Livre acesso não é acesso de qualquer jeito. O santuário, o santíssimo lugar está à disposição de todos nós, mas não é qualquer um que entra lá. Tem que ter um sincero coração, é o que o salmista diz aqui. Essa intimidade com Deus, aos quais Deus revelará a sua aliança, será disponibilizado para aqueles que temerem ao Senhor. E temer é justamente alguém que tem um coração sincero e reconhece a sua condição e a sua necessidade de que é pó e que precisa de um redentor, que precisa de um consolador, que precisa do sangue de Jesus, que precisa de um remedor, que pelas suas próprias capacidades não é possível entrar na presença do Senhor. Irmão, se nós entrarmos na presença do Senhor com irreverência, seremos fulminados. Porque a santidade do Senhor permanece. Não é porque estamos na nova aliança que agora vamos entrar de qualquer jeito. É com um sincero coração. Olha que o profeta Isaías fala no 57, verso 15. Assim diz o alto e o sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Irmãos, Deus é tão poderoso, tão grande, que Ele habita na eternidade, Ele está fora da criação, o universo todo, Deus está por fora do universo, o universo não consegue, aquela equação matemática, está contido ou contém, né? O universo não contém Deus, o universo está contido em Deus. Todas as coisas existem e Deus, pela vontade de Deus, e Deus está acima de tudo que existe, acima do universo, acima de toda a criação, acima dos anjos. Ele está fora de todas as coisas porque Ele está no alto e sublime trono. Mas olha só essa aparente contradição.
Ele está num lugar completamente inacessível, mas ao mesmo tempo Ele habita naquele que tem um coração sincero, naquele que tem um coração humilde, naquele que tem um coração contrito, naquele que tem um coração quebrantado. O Deus que o universo não consegue conter, se limita a habitar no coração humilde, contrito e quebrantado. É a isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Esta aliança será revelada, será experimentada, esses privilégios de acesso irrestrito, de acesso ilimitado ao Senhor, ela será alcançada, será obtida por essas pessoas, por esses crentes, por esses irmãos que reconhecem a sua condição de pecadores, que precisam da graça do Senhor, são sinceros. Irmãos, nós temos que ser sinceros com o Senhor, nós não temos como esconder. O salmista no Salmo 139 fala isso: não existem sonhos nos meus lábios, mas o Senhor já conhece todas as coisas. Os meus dias estavam contados nos livros do Senhor, quando eu ainda era uma substância sem forma no ventre da minha mãe. Como nós vamos querer nos esconder? Como nós vamos querer nos camuflar? Como vamos querer escamotear as nossas intenções diante de um Deus que tudo vê, tudo sonda, nada está oculto aos olhos do Senhor? Por isso, nós temos que ser honestos para usufruir na intimidade do Senhor. Paulo diz justamente isso também aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, Ele habita no santuário que é feito pelas suas próprias mãos, que somos nós somos feituras do Senhor, feitos à imagem do Senhor. Quando nós buscamos o Senhor em espírito e em verdade, quando nós o adoramos com sinceridade, quando nós buscamos a face do Senhor, rasgando o nosso coração, abrindo a nossa alma, abrindo o nosso ser diante do Senhor, aí então Ele nos levará, nos pegará pelas mãos e nos levará para a sua presença no santíssimo lugar. Que maravilha, que glória, que privilégio glorioso, irmãos, é nós termos esta possibilidade de entrarmos na presença do Senhor com ousadia. Então, devemos ter um coração sincero. Que nesta noite o Senhor nos ajude a mostrar para nós como estamos nos apresentando diante do Senhor. Qual é a nossa posição diante de Deus? Como o Senhor nos vê hoje? Ele sonda o teu coração hoje. Ele vê como é que você está hoje. O que o Senhor vê? O que o Senhor olha? O que o Senhor contempla quando nos vê? Ele vê a sinceridade, Ele vê a realidade do coração, melhor dizendo. Ele vê quando nós estamos disfarçando, Ele vê quando nós estamos querendo armar, engendrar como o papai dizia, fazer uma jangarela, arrumar um negócio, uma coisa assim para escamotear o nosso real estado. O Senhor te vê, meu. Jesus, quando encontrou com Natanael sentado debaixo da figueira: Natanael, veja aqui que tu és um homem justo, já te vi assentado na figueira. Quem é esse que conhece a minha vida como um todo? E vejo que tu és um israelita que não tem dolo. Olha aí, vejo que tu és um israelita de sincero coração. E naquela hora, Natanael seguiu o caminho e seguiu o discipulado. É isso que Jesus vê. Jesus, em sua carne, já viu o coração de Natanael. Imagine hoje, ele que está sentado à destra do Pai, o que ele não vê nos nossos corações. É essa advertência que a partir de agora, do versículo 26 em diante, compreendendo esses privilégios que há na nova aliança, é que o escritor aos Hebreus começa então a advertir: olha, meus irmãos, diante de tamanhos privilégios aí, de acesso irrestrito, de véu que foi rasgado, de sumo sacerdote que se compadece das dores, intimidade, promessa que não pode ser quebrada, cuidado como é que nós estamos andando. E o verso 26, ele abre essa advertência quanto à profanação da aliança. O verso 26 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Irmãos, aqui é justamente o perigo de nós incorrermos e deixarmos ser guiados pelo nosso coração. Jeremias já advertia isso: enganoso é o coração do homem em todos os seus caminhos. Nós não podemos confiar no nosso coração, nós não podemos confiar nos nossos sentimentos.
Eu tenho dito ultimamente que nós não podemos ser crentes e cristãos, servos do Senhor, almáticos. O nosso culto ao Senhor não deve ser feito por meio da nossa alma. O nosso culto ao Senhor tem que ser feito pelo Espírito. Porque a alma sente dor, sente raiva, sente inveja, sente egoísmo. A nossa alma ama. Quando eu amo. Quando eu odio. Né? Se a gente se guiar pela nossa alma, quando a gente vai chegar no culto aqui, o pastor falou aí, não está muito bem não estava muito bem hoje, o pastor não estava inspirado, os grupos de louvor não cantou inspirado hoje, o guitarrista errou a nota, o baterista errou o tempo, porque estamos pela alma, queremos receber um culto que alimente a nossa alma, estamos querendo fazer um culto que nós nos emocionemos, e o nosso culto, Paulo já disse, não é um culto emocional, é um culto racional, da consciência, de saber diante de quem nós estamos. É isso que o escritor está dizendo aqui, olha, cuidado, vocês estão diante de uma aliança maravilhosa, diante de um privilégio glorioso. Cuidado para vocês não serem guiados pela alma, porque era emocionante ver um cordeirinho morrer, era emocionante ver um bode morrer, mas irmão, mais importante, mais do que a emoção de sentir e de ver algo, é saber que nós temos um cordeiro que está assentado, e isso tem que ser racional, irmãos, o nosso culto não é culto de loucos, nós não podemos ser alienados desta vida, o Senhor, por isso que Paulo quando escreve para dar ordem ao culto, uns profetizarão, outros falarão em línguas, outros falarão isso, farão aquilo, tudo limitado ao que o espírito do profeta vai fazer, porque quando nós somos usados em profecia, nós não ficamos fora da consciência, nós não ficamos sem a razão, nós estamos conscientes do que estamos fazendo, porque Deus não quer que nós o sirvamos irracionalmente, nós não somos um cachorro, não somos um gato irracional, que só tem que comer, vestir, só tem que fazer isso, procriar, não, nós somos criaturas criadas à imagem de Deus racionalmente, e o nosso culto tem que ser racional, irmãos, temos que ter consciência. E muitas vezes, quando nós queremos um culto emotivo, nem chorei hoje, o culto não foi legal, parece que culto bom é só quando a gente canta e chora. Fala a verdade que não é isso. Quando você vem para o culto e você sai assim, todo arrupiado, hoje o culto foi bom. Quando você sai daqui, não, hoje não foi legal. Tem que ter o manto do Calabaçai, está dizendo aqui o Benedito. Parece que se não tem o manto, Deus não está ali. Irmão, mas Deus usa de várias maneiras. O culto racional, olha, se nós estivermos com o coração sincero, reto na presença do Senhor, um testemunho, um aleluia, um glória a Deus, um louvado seja Deus. Irmão, já nos assim... Nós sentimos a presença de Deus. Quando tem algum irmão que dá um glória a Deus no meio da igreja, não precisa falar nada, mas é um glória a Deus que nós percebemos que está exaltando. Isso é o culto. Nós estamos acostumados a fazer um culto em que o púlpito tem que cultuar e a igreja tem que ficar observando. O culto é da congregação, irmão. O caminho foi aberto, não foi para o pastor, foi para a congregação, foi para a igreja. O acesso está liberado para todos. Nós temos esse mal, mas isso é natural também. Mas o homem que é natural, nada consegue discernir. Mas o homem que é espiritual, a todas as coisas discerne. Que palavra abençoada, que testemunho abençoado, que glória a Deus abençoado, que aleluia que me abençoou. Quando nós estamos ligados com o Senhor, nós não vamos profanar a aliança. E sabe o que nos faz profanar a aliança muitas vezes? É o que o escritor começa a falar aqui. Pecados deliberados. Eu vou fazer isso aqui com a Liliane só para espizinhar ela, porque eu não gosto dela, só para... Nós fazemos, e às vezes não é nem contra o outro, às vezes nós pecamos, não, eu vou pecar aqui mesmo porque hoje eu estou com vontade. Hoje eu quero tomar uma birita porque eu estou com vontade, quero me lembrar do Egito, quero me lembrar dos pepinos e da cebola do Egito, porque eu quero, hoje eu posso, tem sangue de Jesus para me perdoar,
está profanando a aliança porque está deliberadamente querendo pecar. Sabe, irmãos? Olha o que ele diz aqui: aqueles que deliberadamente pecam, não resta mais sacrifício pelos pecados. Está anulando até o sangue de Jesus na nossa vida. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para que nós possamos ser libertos disso. Isso é o que nós chamamos aqui de apostasia. Apostasia é renunciar, é voltar atrás, é deliberadamente abandonar a fé que outrora confessou, é largar de mão, é tacar pedra na cruz. Um tempo atrás estava aos pés da cruz. O apóstata, o que deliberadamente peca, é isso que o escritor está dizendo, ele não só desvia-se, ele taca pedra na cruz, ele amaldiçoa Jesus. E quer queira ou não, essas atitudes, irmãos, nos afastam do Senhor. E o escritor, no capítulo 6, verso 6 de Hebreus, já tinha advertido: é impossível que essas pessoas que deliberadamente cometem pecados, que deliberadamente violam a aliança com o Senhor, é impossível eles serem renovados para arrependimento novamente. Então temos que ter cuidado. E a consequência desse pecado deliberado olha a expressão que ele usa aqui, meus irmãos, versículo 27. Pelo contrário, não resta sacrifícios pelo pecado para aqueles que deliberadamente pecam. Verso 27, pelo contrário, haverá certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Para os que deliberadamente pecam, para os que deliberadamente erram, aqui não é um deslize, irmãos, todos nós estamos sujeitos, nós estamos andando aqui e nosso estado hoje ainda é um estado de luta constante contra o pecado. Paulo expressou essa luta ao dizer que o bem que quer fazer não faz, o mal que não quer se faz. Esse é o nosso dia a dia. Os que são sinceros de coração fazem a oração de Paulo: e agora, quem me livrará do corpo desta morte? Os que são de coração duro, os que deliberadamente pecam, sabem que tem essa fraqueza e dá corda, joga gasolina na fogueira para o negócio, para a carne inflamar mesmo, porque deliberadamente peca. A penalidade para essas pessoas: não haverá arrependimento, vai haver horrível juízo e fogo vingador para essas pessoas. E versículo 28 ao 31, ele traz uma nova comparação. Se na lei de Moisés, para essas pessoas que pecavam, elas, pela testemunho de 2 ou 3 pessoas, elas eram condenadas, imagine nós diante da nova aliança, se nós incorrermos nessas práticas, o que não acontecerá conosco? Qual a consequência não será? E ele coloca aqui no versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Com maior gravidade não será a consequência para essas pessoas que calcarem os pés, pisaram nos pés de Jesus, ou seja, feriram Jesus de novo. É como se voltaram a ser os soldados romanos que esbofetearam, que furaram Jesus, que pregaram Jesus. Em outras palavras, é isso. Para essas pessoas que fazem isso com Jesus, que profanam o sangue desta nova aliança e que tratam com ultraje o Espírito da graça, a essas pessoas vai haver uma severa e horrível coisa que acontecerá. E ele termina essa exortação falando: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, temos que vigiar, temos que estar atentos, mas ele não termina dando paulada. Lembra que eu falei no início que é uma advertência pastoral? O pastor nunca deve terminar um aconselhamento dando só cacetada. Morde e assopra, meu irmão. Deus faz isso, Ele faz a ferida e depois Ele cura. Olha só como é que é Deus. Deus é pastor, por isso que Jesus é o sumo pastor. Ele bate
tá, seu irreverente, seu isso, seu aquilo, mas depois vem para cá, filho meu, vinde para cá. Deus bate e cura. O escritor usa essa mesma estratégia, ele está falando firme, vocês vão cair na mão do Deus vivo, vocês vão receber juízo, vocês vão receber condenação, vão receber fogo, mas espera aí, se você não voltar atrás, aí ele começa do versículo 32 até o final, ele começa a trazer uma palavra de encorajamento para prosseguir. Olha, tem tudo isso, a aliança, lembra da aliança, os privilégios da aliança, da nova aliança, cuidado para não profanar esta aliança, mas meus irmãos, depois de tudo isso aqui, eu quero falar para vocês, vocês têm enfrentado, é o que ele fala aqui do versículo 32 ao 35, vocês têm enfrentado lutas, vocês têm sido apresentados como um espetáculo, como um opróbrio diante das pessoas, por conta de você, por conta de Cristo, por conta do Evangelho, vocês tiveram os vossos bens expropriados, ou seja, roubados. Ah, tu é crente? Então me dá tua casa. Ah, tu é crente? Me dá teu carro, não te pertence mais. Esses crentes estavam experimentando essa perseguição de ter até os próprios bens retirados, roubados, por conta da fé em Cristo Jesus. E o escritor está dizendo aqui, olha, vocês têm perseverado, olha o que o versículo 32, lembrai-vos porém dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Veja que o sofrimento vieram depois de eles terem sido iluminados. Eles foram alcançados por Jesus, foram iluminados, e aí veio a perseguição, veio bronca. Pega os bens, rouba, espetáculo, opróbrio, mas o escritor termina dizendo, olha, não temam, porque nós vamos ter, certamente estão roubando vocês, mas o verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Estão roubando o teu patrimônio? Não se preocupe, porque a confiança e a esperança que vocês têm vos dará um grande galardão. Estão te roubando aqui, mas tu está ganhando galardão no céu. Estão tirando teu patrimônio aqui, mas o teu patrimônio está sendo guardado lá onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde nada acontece. O verdadeiro galardão e o verdadeiro tesouro. É isso que o escritor termina, ele falando uma palavra de encorajamento, e ele fala, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Neste novo e vivo caminho, não há espaço para retroceder, nós devemos prosseguir com perseverança, pois, havendo feito a vontade de Deus, alcançaremos a promessa. Persevere, irmão, há vitória para nós, há uma nova vida para nós, há recompensa para nós. E ele termina dizendo, dentro em breve, aquele que há de vir virá, e os justos que estarão com o Senhor serão aqueles que aqui viverem pela sua fé, porque afinal de contas o justo viverá pela sua fé. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a não profanarmos e não violarmos a aliança que o Senhor tem conosco. Ele fez uma nova aliança, Ele nos deu muitos privilégios, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Então vamos vigiar, vamos estar alertas para o que o Senhor tem para as nossas vidas, porque certamente o Senhor há de vir, Ele está para voltar, breve voltará, breve virá, breve Jesus voltará, e que nós precisamos estar vigilantes, para que quando esse dia chegar, nós não sejamos pegos de surpresas, amém? O Senhor nos abençoe.